Olá meus alunos, olá minhas alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Luiz Antônio Rocha. Hoje estou aqui no Instituto Paulo Henrique Biolcati para ministrar a aula para vocês de Direito Imobiliário sobre um assunto muito importante, que é ações de despejo. Hoje, por conta desse isolamento, nós estamos aqui num estúdio improvisado em casa, mas em breve retornaremos ao nosso estúdio no escritório. Luiz, vamos lá ao primeiro slide. Bom, vocês podem verificar aí no slide que hoje eu vou falar em resumo o que possibilita, o que é uma ação de despejo, quando ela é utilizada e nos casos de desapropriação, venda, arrematação, como que nós vamos proceder. Volta para mim, vamos lá. De início, nós temos que saber que a ação de despejo é a única ação que possibilita o proprietário reaver o seu imóvel, em qualquer circunstância, mesmo que for por falta de pagamento, por infração contratual, seja qual for o que ocorrer na locação, o proprietário apenas pode se utilizar da ação de despejo e não nenhuma outra ação. Muitas vezes nós verificamos que alguns colegas e até no popular mesmo, o pessoal comenta: mas o meu amigo ingressou com uma reintegração de posse, precisa fazer uma emissão na posse, etc. Esse não é a ação correta. Diferentemente das ações possessórias, a ação de despejo ela não tem a fungibilidade. Ou seja, se você ingressar com uma ação voltada para desapropriação ou arrematação, você não vai conseguir obter o despejo do imóvel. Ou seja, a ação sempre tem isso em mente, que a ação de despejo é a que possibilita ao proprietário reaver o seu imóvel. Ela é utilizada em vários momentos da locação. Pode ser o que é mais comum no inadimplemento, seja contratual ou uma infração de inadimplemento legal. O inadimplemento, que é a falta de pagamento também, e no termo final do contrato. Tá ok? Sempre tendo em mente outra coisa que é muito importante: sem o pronunciamento judicial, você não vai conseguir, de hipótese alguma, proceder ao despejo do imóvel. Sempre tem que haver um pronunciamento judicial. Logicamente, se houver um acordo, o acordo supre esse pronunciamento judicial. Mas sempre tem em mente isso. Não pode ser utilizado o desforço que nós falamos. O desforço é o quê? Você se utilizar da sua própria força para retirar a pessoa de dentro do imóvel. Isso aí, logicamente, não existe se tem um contrato de locação. Outra coisa que nós temos que ter em mente a aplicação da ação de despejo, ela não serve para desapropriação e arrematação de imóvel. No caso da arrematação e de desapropriação de imóvel, aí nós ingressaremos com as ações possessórias, seja a emissão na posse, reintegração de posse, etc. Ok? Vamos aí ao segundo slide. Nesse segundo slide, estão descritas as possibilidades do artigo 9º da Lei 8245 de 91, que é o que dá o poder ao proprietário de ingressar com as ações de despejo, sendo aí no inciso 1 um acordo, no 2 infração contratual ou legal, no terceiro a falta de pagamento e o quarto para a realização de reparos urgentes determinados pelo poder público. Volta aqui para mim. Então, como o primeiro inciso ele já enumera para nós, o acordo é a primeira possibilidade de o proprietário encerrar a locação. Logicamente que o acordo ele tem que ser bom para ambas as partes, não pode ser em detrimento a uma das partes, e sempre tem que ter a livre vontade preservada, a vontade, logicamente, das partes. Elas têm que ser sempre obedecidas os princípios de boa-fé, de informação, inclusive pela administradora da locação. O que a gente vê comumente é o proprietário tentar fazer esse acordo, até conseguir fazer esse acordo, mas com, de repente, alguma cláusula que pode ser desfavorável ao inquilino. Isso, logicamente, não pode acontecer. E a administradora
como resguardo dos seus dois clientes, o locador e o locatário, que são os clientes da administradora, tem que intervir. Não tem, porque pode ser penalizado futuramente se o inquilino, o locatário, ingressar com uma ação dizendo que foi lesado, teve algum procedimento aí que foi contra a lei, ele pode até penalizar a administradora também. Por isso que todas as administradoras que nós prestamos a assessoria, nós comumente temos essas dúvidas e sanamos dizendo: vocês têm que acionar o departamento jurídico para verificar esses acordos que estão sendo feitos, para depois, futuramente, o inquilino e mesmo o locador não ingressar com uma ação contra a administradora. Ou seja, sempre participar da administradora, nunca fazer qualquer acordo fora desses parâmetros legais aí amparados pelo departamento jurídico. Outra coisa que nós temos que ter sempre em mente: a infração, que é o outro parâmetro que nós temos que ter aqui para ingressar com essa ação de despejo. A infração pode ser contratual, que lese alguma cláusula do contrato. Por exemplo, tem uma cláusula que diz que não pode ser sublocado. Você está cometendo uma infração contratual. Você não pode sublocar sob pena de ter aí essa ação de despejo contra você, dizendo o locatário. E também temos as infrações legais. A infração legal é uma infração contra a lei, por exemplo, até por parte do proprietário. Proprietário que pede uma garantia superior ao que pode ser ofertado, pede uma dupla garantia. Isso pode ser entendido como uma cláusula aí no contrato que apesar de ser do contrato, está lesando também a lei, está lesando o direito protegido em lei do locatário. Aí pode também ser ingresso no judiciário com essa ação de despejo. Outra modalidade que não é muito comum, mas que pode ocorrer, né, está até amparada na lei de locações, é a ação de despejo para se fazer obras no imóvel. Obras pelo poder público, por ordem do poder público. Seja por conta do poder público ter que fazer essa obra, ou porque o proprietário é obrigatório que ele faça essas obras. Aí também não tem como o proprietário ou o inquilino tem que ou fazer a obra, deixar fazer a obra, ou se retirar do imóvel. Outra circunstância que pode acarretar a ação de despejo é logicamente a falta de pagamento. Essa é a opção mais comum, é a que mais ocorre. O locatário acaba deixando de pagar o aluguel ou os encargos da locação, e isso possibilita, logicamente, o proprietário ingressar com essa ação. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, que as pessoas às vezes não sabem, ou por desconhecimento mesmo, ou porque vi na internet, o pessoal já sempre comentou isso, é o lapso entre a falta de pagamento e o ingresso da ação de despejo. Quando o inquilino ele está em falta de pagamento, ele não pagou algum encargo da locação ou não pagou o aluguel, no dia seguinte ao vencimento você já pode ingressar com ação de despejo. Não precisa aguardar, o pessoal fala, precisa aguardar 1 mês, 2 meses, a grande maioria fala que tem que aguardar os 3 meses para entrar com ação de despejo. Isso não procede. A lei de locações não fala nada sobre esse prazo, esse lapso para ingressar com ação de despejo. Portanto, qualquer momento você pode ingressar. Teve o vencimento hoje. Hoje ele não pagou, amanhã você tem a faculdade de ingressar com ação de despejo. Logicamente que ninguém vai pegar e ingressar com uma ação de despejo um dia após o vencimento, a não ser que saiba que o locatário não vai pagar de forma alguma. Aí sempre, até observando uma boa fé e os bons costumes, nós aguardamos pelo menos uns 15 dias ou até 1 mês. Quando vai vencer o 2º mês, nós já ingressamos com a ação. Mas depende muito também do caso em concreto, depende do inquilino, tipo de inquilino, se ele costuma sempre atrasar, se você percebe que ele sempre pagou em dia, ele está lá há mais de 5, 6 anos no imóvel e acabou atrasando uma vez. Depende muito do caso em concreto. Mas, em regra, assim, a gente costuma
aguardar pelo menos uns 15, 20 dias, no máximo um mês. Na hora que vai vencer, um pouco antes de vencer o segundo mês, ou quando vence o segundo mês, nós ingressamos com a ação. Até para não se delongar muito, porque dependendo da garantia do contrato, a garantia se torna até ineficaz. Tá ok? Outra situação que também pode possibilitar a ação de despejo é a realização de obras por parte ou por mandamento do poder jurídico, do poder público. O poder público verifica que o imóvel está com algum problema ou pode causar algum problema de ruir ou qualquer outra coisa em imóveis vizinhos. O poder público ele vai emitir uma notificação dizendo que a obra tem que ser feita. Com essa notificação em mãos, o proprietário pode chegar para o inquilino e falar, lógico, tendo duas situações. Se as obras puderem ser feitas com o inquilino no imóvel, ele vai notificar o inquilino e vai falar, olha inquilino, eu preciso fazer essas obras, você pode continuar aí no imóvel, eu vou fazer. Se o inquilino não deixar o ingresso do proprietário, dos pedreiros, quem for fazer a obra, ingressar no imóvel, aí você ingressa com a ação de despejo. Essa é uma possibilidade. Se a obra não pode ser feita com o inquilino dentro do imóvel, também é outra situação que você pode, com essa notificação do poder público em mãos, vai levar para o conhecimento do locatário e falar, olha, vai ter que ser feito aqui uma obra, seja na fundação do imóvel ou no telhado do imóvel, que você não vai poder ficar na locação, você vai ter que se retirar. Se ele não se retirar, também cabe uma ação de despejo aí contra ele. Tá ok? Esses daí são as modalidades aí, ó, e os parâmetros principais para você ingressar com essa ação de despejo. Vamos ao próximo slide agora. Com os parâmetros principais aí para ingressar com a ação de despejo, agora nós vamos ingressar agora nas ações. Quais são os pedidos que nós temos que fazer na ação? Isso é muito importante porque ao ingressar com a ação, se você deixar de fazer algum desses pedidos, a sua ação pode ser julgada improcedente, gerando até custas para o cliente que são indesejadas, inclusive para o reingresso da ação. Volta aqui para mim. Então, entre os pedidos principais que nós temos que ter em mente, é o pedido da citação do locatário. A maioria das vezes, né, praticamente 80% a 90% das vezes, o locatário está residindo dentro do imóvel. Aí nós vamos pedir a citação diretamente do locatário, sem problema algum. Ocorre que às vezes, ou por se ter ciência, ou pelo porteiro do condomínio, ou seja, por pessoas que conhecem o locatário, a gente acaba sabendo que o imóvel foi sublocado, o que também é uma das hipóteses, como já dissemos, que é uma das hipóteses aí de ingressar com ação de despejo. Aí como que nós temos que proceder? Dependendo do caso, vale muito a pena você pedir a citação por oficial de justiça e não por carta. Por que eu digo isso? O oficial de justiça, quando ele vai ao imóvel, seja numa casa ou num condomínio, ele vai ter que expedir uma certidão dizendo que ele esteve no imóvel no dia tal, no horário tal, que ele foi algumas vezes no imóvel e que conseguiu encontrar ou não conseguiu encontrar o locatário. Com essa certidão você agiliza muito o seu trâmite processual. Por quê? Se você faz uma citação via carta, a carta vai chegar lá no imóvel, qualquer pessoa pode assinar. Se for num condomínio, pior ainda, porque quem acaba assinando é um porteiro, e a gente não vai ter a ciência 100% de que essa citação chegou ao locatário. E a gente também não vai saber se o imóvel está sublocado, se ele está no imóvel residindo com a família, se ele colocou outras pessoas para morar no imóvel. A gente não tem esses parâmetros para dar o seguimento à ação. E isso pode acarretar na demora do despejo. Ele vai ser citado para apresentar contestação, etc. Aí depois o prazo vai acabar passando, aí ele não vai contestar.
e a gente vai ter que fazer outras petições, e no final das contas ele vai falar, não, mas eu não recebi. Quem recebeu foi o fulano de tal, de acordo com a assinatura que está aí no AR, etc. E a gente não vai ter como comprovar que ele recebeu isso. Apesar da jurisprudência entender que, sendo uma guarita, né, uma portaria de prédio, ele já está apto a comprovar o recebimento, porque logicamente a pessoa chegou lá uma carta para um morador X. Se ele não mora no condomínio, ele vai devolver a carta, não vai assinar. Mas até comprovar que assinou, não assinou, quem que assinou, se chegou ao locatário ou não, se perde muito tempo. E abre aí essa possibilidade de arguição de nulidade da citação pelo locatário. Então, o que nós fazemos? Sempre que for condomínio ou for uma casa que a gente sabe que a pessoa se ausenta ou que mora com outras pessoas, nós costumamos enviar com o oficial de justiça essa citação, para não ter essas nulidades. E por carta, lógico, se for uma empresa, nós vamos citar uma empresa, uma lanchonete, alguma coisa desse tipo, aí tudo bem, porque você nunca vai, nunca não, né? Mas muitas vezes você não consegue citar o proprietário ou o responsável. Quem vai estar lá, que vai receber é o caixa, a pessoa que está lá na portaria, mas em se tratando de empresa, a jurisprudência já é unânime que não haverá problema. Para a empresa pode ser por carta mesmo, que a citação não vai ser tida como nula, ou anulável, ou que faça qualquer coisa que faça o processo paralisar. Ok? Vamos voltar lá ao slide. Bom, aí no slide, como nós citamos, tem aí a citação por oficial de justiça ou carta. E uma coisa muito importante, a ciência aos ocupantes e sublocatários. O porquê disso? Às vezes nós temos uma locação, sabemos que o locatário está utilizando o imóvel, de repente ele fica inadimplente, ou em parte, ou totalmente, e simplesmente ele desocupa o imóvel, sem avisar ninguém, e coloca outras pessoas lá dentro do imóvel. Aí essa ciência aos ocupantes e aos sublocatários serve para isso. Porque se o oficial de justiça chegar lá e ver que o locatário não está no imóvel, ele pode dar ciência aos ocupantes e aos sublocatários que esse imóvel estava locado e que há uma ação de despejo contra o imóvel. Assim eles sabem que eles têm que desocupar. Porque se chegar lá com o oficial de justiça, ele pode pedir mais para frente, né, até o locatário pode pedir o auxílio da polícia, etc., para proceder esse despejo. Tá ok? Volta aqui para mim. Outra coisa muito importante que nós temos que ter de extrema necessidade, muita atenção, são os pedidos que são feitos na ação quanto à procedência sobre o pagamento e sobre o despejo. O porquê disso? Quando nós tratamos de ação de despejo, nós estamos atrelados ao contrato de locação. O contrato de locação pode ser garantido de várias maneiras, seja por caução em moeda, né, em dinheiro, aqueles 3 aluguéis, até 3 aluguéis, pode ser garantido por um fiador ou fiadores, e pode ser por uma caução imobiliária, que é quando a pessoa entrega um imóvel e dá em garantia do adimplemento da locação. Quando você está tratando de um aluguel, onde são fiadores que são os garantidores, lógico que nós não podemos pedir o despejo dos fiadores. Aí nesse tópico dos pedidos, nós temos que fazer uma boa divisão. Nós temos que pedir a procedência da ação para encerrar, né, a locação, a relação ex locato, para pôr fim à locação e despejar o inquilino. E quanto à cobrança, para prosseguir a cobrança contra, né, em face do inquilino e em face dos fiadores. Nunca pedir o despejo do fiador. Outra coisa que também apareceu recentemente na jurisprudência. Quando a garantia é caução imobiliária, nós também não podemos pedir o despejo, isso é óbvio, né? O despejo é sempre contra o locatário, mas não podemos pedir que se cobre, faça a cobrança dos caucionantes.
nós temos que dar apenas ciência a eles. Abre um tópico lá, dizendo, por meio desta, venho requerer também a ciência da ação de despejo aos calcionantes. Porque os calcionantes, se o locatário não fizer o pagamento, vai recair sobre o imóvel que foi dado em garantia. Isso é muito importante. Eu vi algumas ações aí recentemente no Tribunal de Justiça, ao qual o calcionante ingressou com uma ação, ingressou na ação com a sua contestação, dizendo que ele não poderia ser cobrado. Aí você vira para mim, não, mas isso é um absurdo, porque ele é o garantidor. Mas ele é o garantidor, ele não deu o seu nome igual o fiador. Ele não garante com os seus bens, com o pagamento em si. Ele garantiu com o imóvel que ele deu em garantia, em calção. Ou seja, ele não pode ser cobrado da dívida. Ele tem que ser só cientificado de que tem um inadimplemento e que vai recair sobre o imóvel dele. Aí ele, logicamente, se ele quiser, ele vai, faz o pagamento e mais para frente, se ele quiser se exonerar, né, no final do contrato, ele se exonera e aí é um caso até para uma outra aula, tá ok? Vamos aí mais um slide. Ao final do slide, podem conferir aí, também nós temos que pedir a condenação em custas e despesas processuais e honorários. Comumente nos contratos de locação, os honorários já são descritos como 10%, 20%, até 30%, cheguei a ver, mas não é muito usual. O usual é sempre 10% na cobrança extrajudicial e 30% 10% na cobrança extrajudicial e 20% na judicial. Tem pessoas, né, que entendem, até juristas e a própria jurisprudência, que não se poderia fazer isso, por conta que esses honorários é somente o juiz que pode arbitrar. Mas entendo eu que o contrato tem que ser seguido. Em mais ou menos de 80% a 90% dos casos, nós conseguimos aí que o contrato seja cumprido por conta de pacta sunt servanda e outros princípios aí que regem o contrato de locação, inclusive. Volta para mim aqui, vamos lá. Tá no finalzinho já, agora um pedido também que nós não podemos esquecer, inclusive agora com o novo CPC, é o pedido de provas, né? É um pedido já que, quando nós ingressamos com a ação, nós juntamos as documentações possíveis, né, que nós temos, juntamos o contrato, a notificação do inquilino, dos fiadores, se for o caso, dos calcionantes também, se for o caso, juntamos todos os documentos hábeis aí a comprovar o inadimplemento, se for o caso de inadimplemento, para a ação de despejo. Acontece que o inquilino, às vezes, ele contesta a ação, o inquilino ou os garantidores, e juntam algumas provas, algumas coisas diferentes do que está na inicial, até fazendo, de repente, um pedido contraposto, alguma coisa desse tipo. O que abre a chance para o proprietário, o locador, fazer uma outra contestação, que é sobre isso, que é uma réplica, que nós chamamos em direito. Com essa réplica, nós poderemos comprovar e rebater o que foi dito na contestação. Como? Com outros documentos, com outras alegações e até testemunhas, se for o caso. Por isso que quando nós ingressamos com a ação, isso também não vale só para a ação de despejo, mas qualquer ação, sempre tem um tópico dizendo que pretende provar, né, tudo o alegado por todas as provas admitidas em direito. Que aí você já não restringe a sua prova só o que já está nos autos. Ou qualquer coisa que aconteça de diferente ou que seja juntado pelo locador, pelo locatário, você consegue rebater com essas outras provas. Tá ok? Outra coisa muito importante entre os pedidos, que nós não podemos esquecer, inclusive agora com as delimitações do novo Código de Processo Civil, é o que está descrito no artigo 344 do novo Código Civil, Código de Processo Civil. O que ele diz? Nós temos que já na inicial expressar se queremos ou não audiência de conciliação.
um dos deveres, né, do advogado, inclusive, é realizar essa conciliação para tentar um meio termo aí, para não levar para frente essas ações. Aí nós temos que abrir um tópico também, informando que temos ou não esse interesse da conciliação, da audiência de conciliação. Nessas ações de despejo especificamente, nós costumamos não colocar que estamos abertos à audiência de conciliação. Por quê? Já antes de ingressar com a ação, nós já fazemos a notificação do locatário e dos garantidores. Eventualmente eles não respondem, ou respondem dizendo que não podem pagar, ou não pagam, e simplesmente fica por isso. O que nós entendemos? Que com essa notificação já se escoou toda a vontade de qualquer composição. E não vai ser depois de ingressar com uma ação que teremos a marcação de uma audiência de conciliação que não será frutífera na maioria das vezes e vai fazer protelar esse processo por mais tempo e o locatário ficar mais tempo no imóvel, gerando custos e etc. Aí, alguns danos até para o imóvel e para o locador. Assim, a gente prefere sempre dizer que não estamos abertos à audiência de conciliação. Mas isso não impede do advogado do locador, que ingressou com a ação, entrar em contato, logo após a contestação do inquilino, entrar em contato com o advogado e tentar uma composição. Logicamente que a gente sempre preza com a conciliação, para ter o mínimo processo possível e não onerar também o Poder Judiciário. Mas sabendo que às vezes a gente não consegue isso, a gente não pede mesmo essa audiência de conciliação, tenta fazer os extrajudiciais, ok? Vamos lá o slide agora, estamos chegando ao finalzinho já. Esse slide agora, o que ele fala? É uma informação de endereço. Erroneamente, muitas pessoas ingressam com a ação e colocam esse tópico, que o advogado informa ter um endereço no local tal, número tal, telefone tal. Na letra do artigo 106, ele diz, aí como está descrito, que quando postular em causa própria, incumbe ao advogado, e não quando ele está em causa de outras pessoas. Mas, como o judiciário aqui a gente sempre tenta auxiliá-lo, a gente, mesmo não sendo em causa própria, já é de praxe, né? Mesmo antes desse novo Código de Processo Civil, o advogado informar na sua petição inicial ou na contestação, quando ele for pela a parte adversa, ele informar o nome dele completo, o número da OAB, o número de sociedade de advogados, se houver, e onde que ele recebe essas intimações, qual o endereço, telefone e o e-mail também. Né? Hoje em dia, com essa informatização, é sempre bom colocar. Até para auxiliar aí alguma coisa que o juiz tenha que informar a parte, o advogado, e tem algum problema aí no ESAG ou alguma coisa desse tipo, eles podem se utilizar desses dados. É uma coisa aí muito, muito válida. Tá ok? Volta aqui para mim. Uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente também, não podemos esquecer, é sobre o valor da causa. Todas as ações, né, no Judiciário Brasileiro, nós temos que ter o valor da ação. O valor da ação, no caso que nós estamos tratando hoje, que é a ação de despejo, é o valor de 12 vezes o aluguel. Por exemplo, o aluguel R$ 1.000 vão ser R$ 12.000. Sem contar, lógico, taxa condominial, IPTU, só o valor do aluguel mesmo, independente de outras taxas. Sempre o valor do aluguel é o parâmetro para nós fazermos aí o valor da ação, que o valor da ação a gente utiliza para fazer o pagamento das taxas judiciárias, etc. Aqui em São Paulo nós temos aí um valor mínimo, que são 5 FESPs. Se os 12 aluguéis não alcançar esse valor, né, de 5 FESPs, que hoje em dia deve ser 130 e poucos reais, aí vai ser pago 5 vezes essa UFESP. Tá ok? Do mais é isso. Eu acredito aí que foi específico nos pontos da ação de despejo. Aguardo aí os comentários aí dos nossos amigos, aí, nossos alunos também. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo.
curtam o vídeo, façam a inscrição no canal e aguardo vocês aí para as próximas aulas, tá ok? Muito obrigado.